Bora lá. Boa noite. Hoje eu vou. A gente vai conferir tudo que a gente viu até o momento e vamos falar um pouco sobre back-end, né? O que é back-end, como funciona, tudo mais. Bom, o que a gente já estudou aqui? Deixa eu apresentar. Beleza. A gente já viu sobre o LinkedIn, criamos a nossa conta no LinkedIn, configuramos tudo certinho. Vimos um pouco sobre alerta de vagas, sobre procurar vagas, né? Sobre o GitHub, instalamos o Git já, fizemos nosso GitHub, criamos a conta no GitHub, subimos alguns projetos já, entendemos alguns códigos do GitHub, né? O do Git, git add ponto, git commit, git push para subir o código. E aqui chegamos nessa parte do módulo 2, introdução ao Java Backend. A gente fez a configuração do ambiente, instalamos a IDE, IntelliJ. Falta aqui instalar o JDK, a gente configurou também, né, que é aquele Java Home. Faltando aqui o MySQL Server, o PostgreSQL e o TheBeaver, que vamos fazer posteriormente. Para a aula de hoje, o que a gente vai fazer? Vamos falar sobre conceitos do back-end, né? Entender como é que funciona o back-end, qual a diferença do back-end e front-end, o método HTTP, o que significa, né? Os verbos, tudo mais. Deixa eu aceitar mais algumas pessoas aqui. Beleza. Bora lá então. O que é um desenvolvimento back-end, né? Vamos entender a diferença do back-end para o front-end. Uma analogia muito simples da gente fazer aqui, para entender melhor o que é back-end e front-end, é como se o front-end fosse um salão de festas ali, né? Onde tem as mesas, as cadeiras, o pessoal fica sentado e tudo mais. E o back-end ele vai ser a cozinha desse salão de festas. O back-end ali é onde tudo acontece, né? Onde as coisas são preparadas. Ninguém vê a cozinha, mas tá tudo acontecendo ali. Tem o chefe de cozinha e tudo mais, né? Que tá preparando as coisas. Enquanto no front-end aqui, digamos que a gente tem a parte da tela, a parte visual, que é a parte, digamos assim, mais bonita do projeto, né? Então, é isso, basicamente. Vamos, por exemplo, vou pegar um site aqui qualquer. Deixa eu pensar. O próprio LinkedIn, né? O LinkedIn, tudo que a gente vê na parte da frente aqui. Deixa eu pegar o meu logado já. Tudo que a gente vê nessa tela aqui, ó, visual, é o front-end. O que está por trás aqui, o que seria? Por exemplo, um login, né? Quando eu vou fazer um login, só para vocês verem, tem um sistema aqui que ele faz uma requisição, olha só. Era para aparecer bem aqui, mas não apareceu as requisições. Deve ter algum filtro. Deixa eu ver em outro navegador. Inspecionar elementos. Que vocês não precisam fazer isso que eu estou fazendo. É só para vocês verem que uma chamada é feita para o back-end para poder aparecer as coisas na tela, né? Tudo que está na tela, a maior parte das coisas vem do back-end, né? Todos os dados aqui do usuário e tudo mais. Deixa eu ver aqui, desempenho. Onde que tá a rede? Tinha que ter uma opção de rede aqui. Aplicativo. Rede aqui. Beleza, aqui. São várias aquisições. Deixa eu deslogar. Vou apagar tudo. Ainda não. Beleza. Ó. Várias requisições são feitas, né? Tudo isso aqui, cada uma dessas linhas é uma requisição que é feita do front para o back-end, né? E os dados são carregados. Por exemplo, esse aqui, ó. Se a gente ver aqui, ele tem um URL, tem um método aqui ó, que chama post, né? Que é referente a, no nosso caso, seria uma criação, só que
tem uma peculiaridade por ser esse método POST, tem um código de status, né? E tem outros dados aqui, né? No conteúdo, se a gente olhar o conteúdo, ele tem alguns tokens aqui, tem alguns outros códigos, né? Deveria ter o e-mail e assim em algum lugar aqui, mas eu não encontrei. É até melhor não ter encontrado. Mas toda requisição que a gente faz da tela para o back-end, ele passa os dados para o back-end para poder carregar. Por exemplo, até a foto aqui, essa foto que está aqui, ela está aqui em algum lugar. Ó. Se a gente ver isso aqui, ó, tá vendo? Essa foto veio através de uma requisição, ela estava provavelmente armazenada num banco de dados. E aí ela vem desde o banco de dados para o back-end, do back-end para o front-end, para aparecer aqui. Tá bom? Essa é a principal diferença do back para o front. Continuando aqui. Ah, não quer. Acho que ele está em tela cheia já aqui. Isso. Nota do instrutor. Se a cozinha parar, não importa quão bonito seja o salão, o restaurante quebra. O que significa? O front-end pode ser o melhor front-end do mundo. Pode ser muito bem feito, os botões, as cores, tudo bem detalhado. Mas se não tiver um back-end rodando por trás ali, não vai adiantar ter o front-end. Porque, por exemplo, os dados dos usuários, os dados de, por exemplo, um Facebook, lá tem a lista de amigos, por exemplo. Essa lista de amigos ela só vai carregar se uma requisição for feita com sucesso para o back-end e o back-end processar essa requisição e devolver para o front tudo que ele precisa. Outro exemplo também é YouTube. YouTube, Netflix, todos esses serviços de stream de vídeo, né? Eles só funcionam porque tem um sistema muito forte por trás, um back-end muito forte, processando os dados da requisição e enviando para o front-end. E tem que ter um banco de dados também que armazena os dados, né? Então tudo isso é responsabilidade do back-end. De forma que se o back-end não funcionar, não estiver funcionando por algum motivo, tiver com algum erro, o front também vai acabar não funcionando, vai quebrar tudo. Server-side. O que é server-side, né? É a camada da aplicação que roda no servidor, né? A gente vai ter um servidor executando a aplicação. Pode ser local também, né? No nosso caso, os primeiros projetos que vamos criar vai ser servidor local. E aí a gente chama isso de server-side, ou seja, o lado do servidor. O usuário comum nunca interage diretamente com ele, então isso é outro ponto importante, né? Nós temos que criar sistemas de tal forma que o usuário não consiga alterar esse nosso código. Porque se ele conseguir alterar, quer dizer que tem uma brecha no sistema. Por exemplo, regras de negócio, né? Um exemplo simples, a questão de notas e médias, né? Se um aluno tem uma nota 6 no sistema, quer dizer, 6 não, 5.9, 5.8. Se ele tem essa nota 5.8 e fechou o semestre, ele vai estar como reprovado. Se existir uma falha de segurança no back-end e permitir que um usuário qualquer altere essa regra, por exemplo, 5.8, ao invés de ser reprovado, ele fica aprovado. É uma regra que foi alterada dentro do código do nosso sistema. Isso é uma falha, e aí isso é uma questão de segurança que não pode acontecer. E a gente não vai deixar que isso aconteça, né? É muito difícil. Por exemplo, também no front-end, eu posso pegar aqui o front-end. Existe uma coisa chamada inspecionar elementos que eu já fiz algumas vezes aqui. Por exemplo, o meu nome aqui, ó. Quando eu venho aqui inspecionar, em alguma parte aqui do código do front-end, que esse código a gente tem acesso, né? Eu consigo alterar os dados aqui. Por exemplo, alterei aqui. Quer dizer que meu nome lá no banco de dados foi alterado? Não. Isso é uma coisa visual. Eu só alterei para mim, né? Qualquer outra pessoa que entrar no meu perfil vai ver meu nome normal. Mas é uma coisa só da tela. Isso não é uma falha de segurança. Isso é uma coisa normal. Porque a gente tem à disposição aqui o código HTML que forma esse site. Porém, não tem como eu enviar, né? Sem ser pelos métodos que a gente conhece aqui de digitar o perfil, né? Sem ser pelo método de digitar o perfil, não tem como eu alterar meu nome aqui. Que vai passar pelo back-end, que vai salvar essa alteração num banco de dados. É uma questão de segurança. Por exemplo, aqui também, outro exemplo no mundo real.
Cálculo do valor do Uber. O preço é dinâmico, dependendo da distância e do tempo, né? Esse cálculo é feito aonde? No back-end. Não é feito no próprio aplicativo. O aplicativo ali é só uma tela, é só o visual. Por trás desse aplicativo tem um back-end rodando, provavelmente em Java, que faz todos esses cálculos, que faz questão do pagamento também e tudo mais. Outro exemplo, verificação de senha, validação segura bancária. Quando a gente vai logar em qualquer coisa, qualquer sistema bancário, sistema de rede social, essas coisas, a gente tem que passar um e-mail ou um CPF, por exemplo, e uma senha, né? E aí essa senha vai ser validada lá no back-end. Inclusive, como é que funciona essa questão da validação da senha? Os bancos de dados profissionais e legítimos, eles não podem salvar senhas, né, dados, digamos assim, confidenciais, de forma explícita, né? Se eu digito a minha senha, ela não pode ir para o banco de dados do jeito que eu digitei. E aí, o back-end faz um processamento em cima dessa senha para criptografar ela, de forma que ninguém consegue descriptografar depois. É uma criptografia que a gente vai fazer, geralmente chama SHA-256, que é uma criptografia bem forte. Uma vez a senha criptografada e salva, já criptografada no banco, ninguém consegue descriptografar. E aí como que é feito a conferência no momento do login, né? A pessoa digita o login, esse login, essa senha, né? O e-mail também, o e-mail ou o CPF vai ser validado também, se é igual. Mas no caso da senha, a senha digitada ali na tela, ela vai para o back-end, ela vai ser criptografada também, e aí vai buscar no banco de dados daquele usuário se a senha que já está salvo criptografada no banco de dados é igual à senha que foi passada ali, também criptografada. Então, a comparação é feita através de senhas criptografadas. Ele compara duas criptografias se está certo, ao invés de comparar a senha real assim por escrito. Outro exemplo aqui, processamento de Pix, transferências instantâneas entre contas, né? O processamento dos Pix é feito por um back-end também, todos os processamentos, com certeza. E é isso, né? São esses exemplos aí. Responsabilidades. O que o back-end é responsável por fazer? Igual eu tinha citado, né? Regras de negócio, por exemplo. O usuário tem saldo suficiente? Eu vou fazer uma transferência para outra conta. Eu tenho saldo para fazer essa transferência? Se eu não tenho, o back-end vai tratar essa regra, né? Vai falar, ó, não deu certo a transferência, o back-end manda para o front de uma forma mais simples e o front pega esse retorno e mostra para o usuário final. Cupom de desconto ainda é válido, por exemplo, validação de período, né? Eu tenho um cupom de desconto que ele vale até dia 30 de janeiro, por exemplo. Dia 31 ele não vai valer mais. Por quê? Porque o back-end tem uma regra que fez esse tratamento. O produto ainda está no estoque, isso aqui é um ponto muito importante, tá? Que em alguns sites já aconteceu até comigo de eu comprar um produto, na tela lá tá aparecendo que tem o produto ainda e tal, só que não tinha o produto em estoque mais. Isso é um erro que alguns sites acabam cometendo, né? Seja porque vendeu dois produtos ao mesmo tempo, só tinha um em estoque, seja por outro motivo qualquer. Então é um erro que tem como se prevenir, né? Tem como proteger no back-end, tem formas de fazer isso de forma eficaz, de ter a quantidade de produtos no estoque em tempo real, né? Para que, por exemplo, duas pessoas no mesmo segundo clicou para comprar o produto e efetivou a compra. Foi pago e tudo mais, foi aprovado e tudo mais. Só que aquele produto só tinha um no estoque, entendeu? E aí vai dar um problema porque a empresa não vai conseguir entregar o produto para as duas pessoas, uma vez que ela só tem um. E aí tem como fazer validações de segurança para impedir que isso aconteça, que é um ponto importante da gente fazer também. Persistência de dados, né? Aquela questão do CRUD que eu tinha citado uns tempos atrás aí, né? O que é o CRUD? É criar um dado, é ler o dado do banco, é atualizar esse dado ou apagar o dado também, né? O back-end que fica responsável também por fazer todos esses processamentos dos dados referente ao banco, né? Você nunca vai ver um front-end comunicar diretamente com o banco. O front-end comunica com o back-end e o back-end comunica com o banco. A gente tem essas camadas aí. Segurança e autenticação, igual eu tinha citado já, né? Login e senha para autenticar o usuário. Tem aquela diferença entre autenticação e autorização.
Autenticado é quando o usuário está simplesmente logado em um site qualquer. Autorizado é quando ele tem permissão para acessar diferentes páginas desse site. Por exemplo, um usuário comum não vai ter as mesmas permissões que um usuário administrador, por exemplo. Entendeu? Essa é a diferença de autenticação e autorização. Proteção contra ataques, né? Por exemplo, também. A gente tem que fazer no back-end, tem que prevenir contra ataques de brute force, que é força bruta. Como que funciona esse ataque de força bruta? É quando um usuário mal intencionado, com os dados, por exemplo, do login, tenta descobrir a senha tentando várias senhas possíveis. Ele vai ter uma biblioteca de senha ali com, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de senhas possíveis. E aí ele vai tentando várias vezes, várias tentativas de login, até que uma das senhas que ele tem ali no banco dele dê certo. Existem formas, né, de a gente prevenir contra esses ataques aí de força bruta. Não é muito difícil, até é simplesinho. É limitando, por exemplo, a quantidade de tentativas que uma única pessoa, um único usuário pode fazer no nosso back-end. Por exemplo, eu limito para 3 tentativas. Aquele IP lá tentou 3 vezes em 10 segundos, ou em 1 minuto que seja. Depois disso, já bloqueei ele, ó. Tem alguma coisa errada, já bloqueia esse IP que está tentando várias tentativas de login. E aí manda um alerta para o usuário real do sistema que seja, né? E faz isso. É um ponto importante, questão de proteção contra ataques. Modelo cliente-servidor. É o modelo de arquitetura que muitas empresas seguem e a gente vai fazer nesse método também, né? O cliente, a gente tem um cliente que é a parte da tela, o navegador, o aplicativo no celular. Ele faz uma requisição para o back-end, para o servidor. O back-end vai processar essa requisição, ele vai tratar conforme a necessidade, se precisar comunicar com um banco de dados, ele vai comunicar, e aí ele vai devolver para o front-end novamente a response. Então, segue nesse ciclo, né? A internet aqui ela é o elo que liga tudo aqui também, né? Liga o front com o back-end. É através da internet que as requisições são feitas. Então, mais uma vez, o front faz a requisição, que a gente chama de request, o back-end processa essa requisição e devolve a response. A response é a resposta do back-end para o front. Então tá aqui, ó, o passo a passo, né? Primeiro, o pedido. O cliente, que é o front-end, precisa de dados e envia uma requisição para o URL do servidor. O transporte, que é a internet, né? A internet manda esses dados, a mensagem, e aí, ó, através do mundo até encontrar o endereço IP correto, né? Isso aqui é de menos. E o 3, o final aqui do ciclo, a resposta, né? O back-end devolve uma resposta. Aqui tem alguns exemplos de possíveis formatos, né? Pode ser HTML, pode ser JSON ou pode ser um erro, né? Que alguma coisa deu errado, por exemplo. Pode ser que o servidor esteja fora do ar e vai dar acho que um 401, não lembro, 400 alguma coisa. 404 é quando ele não encontra o URL, tem vários exemplos de erros HTTP que pode ocorrer, né? E ele devolve para o front-end e aí o front-end faz o melhor tratamento ali para mostrar para o usuário final. A linguagem da web, o que eu tinha citado também, né? Protocolo HTTP. A internet, por si só, no geral, existem vários protocolos de comunicação entre os serviços, né? Existe o IP, a palavra IP significa Internet Protocol, se não me engano, né? É um protocolo de internet, é a própria sigla IP. E aí existe o protocolo também HTTP, que agora eu não me lembro o nome dessa sigla aqui, mas ela tem um significadozinho, o HTTP, cada letra tem um significado. Mas basicamente a gente tem aqui, existem outros métodos HTTP, a gente está vendo só esses 4 no momento, mas existem vários. Esses são os principais, né? O que cada um faz? O GET, ele busca uma informação, está escrito, me dá isso aqui. Então ele vai lá e o front-end manda um GET para o back e ele está pedindo alguma coisa para o back. O POST, ele envia uma informação, pode ser geralmente usado no cadastro, né? Quando eu vou fazer um cadastro de alguma coisa, eu estou mandando uma informação para o meu back-end para ele poder salvar alguma coisa. O PUT, ele faz uma atualização, ou seja, a gente supõe que o dado já existe, uma vez que os dados de um usuário já existem, eu atualizo esses dados. Então,
o put faz isso, por exemplo, alterar o nome, alterar a foto, alterar uma descrição, né? E o delete, ele apaga os dados. Quando o front-end manda a requisição para o back falando para apagar os dados, o back-end vai ter que apagar esses dados. E aqui existe uma peculiaridade referente ao método delete. Existe uma coisa chamada soft delete, que muitas empresas fazem e provavelmente vocês devem ter percebido isso, ou não, né? Quando, por exemplo, eu tenho um Instagram, eu quero deletar meu Instagram. Eu vou lá, falo lá, quero deletar a conta, tal, pede a senha de novo, deleto, beleza. Aí o Instagram fala, ó, a gente vai esperar 30 dias, se você não logar novamente em 30 dias, aí sim a gente deleta a sua conta de fato. O que está acontecendo? É um soft delete. Ele deletou, mas não deletou. Ele deletou assim visualmente, sua conta não vai aparecer mais para ninguém durante esses 30 dias, né? E aí após esses 30 dias, que em teoria vai acontecer o delete de fato. Só que nem isso acontece no fim das contas, porque a maioria das empresas elas gostam de salvar os nossos dados, né? A coisa mais valiosa que tem na internet é os dados das pessoas. Por exemplo, também para banco, né? O maior valor para o banco são os dados dos clientes. Não é nem a questão de fazer empréstimo, de gastar cartão de crédito. São os seus dados que está salvo ali. Então, nenhuma empresa quer perder seus dados. Então, o que elas fazem? Elas fazem o soft delete. Visualmente, ela deleta suas coisas, mas no banco de dados em si, ela salva ali em algum lugar para usar para alguma outra coisa depois. O carteiro dos dados. Como os dados viajam? Geralmente, né, na maioria das vezes, as transferências dos dados entre a comunicação, né, entre o back-end e o front-end é feito com esse formato aqui, JSON. Né? O que JSON significa? JavaScript Object Notation. É um formato padrão universal para troca de dados na web. Aqui tem um exemplozinho, ó, dados underline usuário.json. Como que a gente identifica um JSON aqui? Ele tem esses colchetes, né? Colchetes são essas chaves, abrindo e fechando. Dentro dela eu tenho alguns valores e chave e valor, na verdade. A chave é o que está do lado de cá, por exemplo, usuário, curso e ativo, tudo isso são chaves. E os valores dessas chaves é o que está em verde aqui, no caso, na frente. Ó. Gabriel, Java Backend e True, tá vendo? True é um booleano e esses outros dois que está em verde a gente já sabe que é uma string, né? Nossa ferramenta de trabalho. Onde o Java entra nisso, né? Vamos entender nesse monte de coisa que eu citei aqui, onde que o Java entra. O Java ele é a linguagem responsável por fazer o projeto, né? A linguagem principal que a gente usa. Por que a gente usa Java aqui? Claro, porque o curso é em Java, mas por outros motivos também. Por que Java é uma linguagem boa para back-end? Porque ela é muito boa. Porque ela tem uma segurança forte, né? O código do Java ele é muito seguro, ele tem poucas ou quase nenhuma vulnerabilidade e quando tem o pessoal da Oracle já corrige muito rápido, né? Então é muito difícil ter alguma falha de segurança do próprio código do Java, entendeu? Não do código que a gente vai criar, mas do código em si do Java. Escalabilidade, por exemplo, a Netflix utiliza o Java no back-end porque ele é escalável. O que significa uma linguagem ser escalável? Significa que eu posso replicar vários back-ends, criar tipo cópias do mesmo back-end rodando em servidores diferentes, de forma que quanto mais se aumentar a quantidade de usuário, por exemplo, eu tinha 10 mil usuários num back-end só. Do nada eu passei a ter 15 mil, 20 mil, 30 mil usuários. Eu pego um servidor que está rodando a minha aplicação do back-end e duplico ela. E aí essa quantidade de usuários que aumentou vai ser distribuída entre os servidores que eu dupliquei, que eu repliquei, entendeu? Então por isso que o back-end é legal nesse ponto, porque eu consigo escalar o meu projeto. É como se fosse um único projeto, só que rodando em vários servidores, né? E aí diminui a questão do processamento. Outro ponto aqui é orientação a objetos, né? O Java é orientado a objetos, que é o que a gente vai ver, é o PO. PO é... Eu esqueci o significado da sigla, mas a gente vai ver sobre orientação a objetos no Java, que é um ponto mais forte que o Java tem. E o que é o Spring Boot? Né? A gente viu o Java e a gente falou um pouco também sobre Spring Boot. Né? Spring Boot é um framework, é uma ferramenta
que é responsável por criar essas aplicações web, a API REST, que no caso tem uma configuração muito rápida, é simples de configurar, um projeto Spring Boot, vocês vão ver, e é o padrão do mercado, né? Tem uma outra ferramenta também que é utilizada que chama Quarkus, mas a gente não precisa ver ela agora. Mas assim, ela é bem parecida com o Spring Boot. A que domina o mercado mesmo é o Spring Boot. É a ferramenta que permite, junto do Java, criar o projeto web, entendeu? E a memória do nosso sistema, né, que nada mais é que o banco de dados, né, onde salva os dados tudo. E a gente vai poder usar tanto o MySQL quanto o PostgreSQL também, que são bancos de dados gratuitos, né? Não tem que pagar nada para usar, é free mesmo. O que ele faz? O que o banco de dados faz? Né? Persistência dos dados, né? Armazenamento, persistência, salva os dados. Permite a gente fazer consultas SQL, né? Que a gente consulta no banco. E os relacionamentos. O que é relacionamento? É relacionamento entre entidades, entre tabelas. Por exemplo, eu tenho a tabela usuário, mas essa tabela usuário ela está vinculada à tabela permissões, por exemplo, roles, né? E aí tem o link entre elas, né? Tem o relacionamento entre essas duas tabelas. O usuário X tem a permissão A, o usuário B, quer dizer, o usuário Y tem a permissão B, e assim por diante. Exemplo prático. Ciclo de vida de um login, né? Que eu tinha citado. Ação no front-end. O usuário digita o e-mail e a senha no aplicativo, por exemplo, do Instagram, e clica lá no botão entrar. Tudo isso foi só front-end. Por trás desse clique no botão entrar, uma requisição é disparada para o back-end. Aqui no caso, uma requisição do tipo post. Ele enviou os dados que a pessoa digitou para o back-end. O back-end faz o processamento desses dados, né? Ele recebe um JSON lá com o usuário e a senha. Por exemplo, como é que ficaria esse JSON aqui? Vamos criar aqui na prática. Ó, um exemplo bem simplesinho de um JSON aqui, de um login. Não seria um caso real, mas seria algo parecido. Meu login, que seria o e-mail, e minha senha. E aí aqui tem que ter um ponto e vírgula também. Ponto e vírgula não, só uma vírgula. Cada conjunto aqui de dados é separado por uma vírgula. Se eu tiver mais um dado aqui embaixo, por exemplo, confirmação senha, eu separaria aqui embaixo também. Separaria com uma vírgula. Isso aqui seria um exemplo de um JSON que o front-end iria enviar para o back-end. E aí faz o processamento, né? Faz aquela questão que eu citei de criptografar a senha, compara a senha criptografada com a senha que está salva no banco. E aí, se tiver tudo certo, ele gera um token, que é um código especial que fala que o usuário está autenticado. O token ele é responsável por armazenar alguns dados. A gente vai gerar esse token mais para frente também. Se tiver alguma coisa errada, o usuário está errado, digitou o e-mail errado ou a senha está errada, ele retorna um 401. 401 é o status code para não autorizado. Tá? Então ele retorna para o front que não está autorizado. Que ele retorna como? Pelo response. O servidor devolve a resposta ao celular para liberar o acesso ou mostrar um erro. Então, resumo da aula de hoje. O que a gente aprendeu aqui? O que é o back-end? Ele é a cozinha, é o que está ali por trás, é onde a mágica acontece, onde as coisas estão acontecendo ali a gente não vê. Né? O front-end é o salão de festas. O que é request e o que é response? Né? Request é uma requisição que o front faz para o back-end. O response é o retorno dessa requisição, né? O retorno do processamento. E como que a gente faz isso? Através de métodos HTTP, né? O post, put, o put e o delete. Post, put, delete, isso. E qual que é o formato utilizado? JSON, né? JSON é a linguagem universal lá que a gente viu, faz esses formatos para transferir os dados entre o back e o front. Beleza? Show? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Fala aí. Gabriel, sobre o relacionamento que o senhor tinha falado,
O senhor pode explicar de novo? Porque eu tô anotando aqui, só que eu não consegui entender para anotar. Sobre o quê mesmo? Repete, por favor. Sobre o relacionamento que o senhor falou há uns 3 slides atrás, eu acho. Ah, das tabelas, você fala? Sim. Tá, eu posso até mostrar aqui um exemplo aqui na prática mesmo, para ficar bem mais claro até. Eu já tenho o TheBeaver na minha máquina, mas eu vou ensinar a instalar com a máquina virtual, né? Instalar do zero o TheBeaver, não se preocupem. É um programinha que a gente usa para gerenciar os bancos que a gente vai usar. Vou mostrar aqui. Ó, inclusive aqui já tem uns negócios aqui já abertos. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Tá. Olha só, isso aqui é claro, um exemplo um pouco mais avançado, mas inclusive está tudo em inglês, é porque eu criei desse jeito. Existe aqui, por exemplo, os usuários, né? Isso aqui é referente a uma tabela de usuários, users, ó, full name, CPF, e-mail, password, birthday, cada um disso aqui é um dado do usuário. Tem o ID, o que é o ID? É o identificador do usuário. Todos, ou pelo menos a maioria das tabelas, elas possuem um identificador. Eu falei do usuário, mas, perdão, não é só do usuário, é de qualquer coisa. Qualquer objeto que a gente cria, ele tem que ter um identificador para eu entender o que significa ele ali. E aí, nesse exemplo aqui, ó, o usuário ele tem um vínculo, tá vendo? Com orders. O que é orders? São ordens mesmo, ordens de pagamento, se não me engano. É ordens mesmo, tradução mais simples. Então, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, ó, um usuário, ele tem uma ordem. Ele está vinculado a uma ordem, tá vendo? Se eu abrir aqui os dados, vamos ver em dados aqui, ó. Eu tenho aqui os dados do usuário. Ó, role user, igual eu tinha citado. Sexo, se ele está ativo ou não, enable, tá vendo? Tem um Vzinho. Isso aqui é se o usuário está ativo ou não. E aí ele está vinculado a uma ordem. Então, esse usuário, ele criou uma ordem. Se eu vim aqui em ordens, olha, o que a ordem tem, né? A ordem já é um objeto um pouco mais difícil. Ele tem o próprio ID, ele tem o ID do usuário, que a gente referencia como user ID. Ele está vinculado a um evento. E aí outras coisas aqui que é peculiaridades do projeto que eu criei aqui, que eu até posso mostrar para vocês depois. Mas é basicamente isso, né? Um usuário está vinculado a uma ordem. Então, eu tinha esse usuário já e aí esse usuário criou essa ordem. E aí criou esse vínculo. Aqui, tem um exemplo até mais fácil, que é o wallet aqui, ó. Tem o wallet, que é a carteira. O usuário, ele tem uma carteira. No caso, é uma carteira digital, uma carteira virtual, né? Então, cada usuário aqui, ele vai estar vinculado a uma carteira. Nesse caso aqui, por exemplo, usuário 1 vinculado à carteira 1 e assim por diante. Entendeu? Não sei se deu para ficar claro. Não, deu para entender, sim. Deu para correlacionar aqui que o Uhum. senhor tinha explicado antes. Maravilha. Deixa eu pensar um outro exemplo também. Por exemplo, relacionamentos, né? O que é outro relacionamento? Mouse e teclado. A gente tem um mouse e teclado. Ambos estão relacionados ao quê? Ao computador. Ambos estão ligados no computador. Isso é um exemplo de relacionamento. Entendeu? Deu para entender. Maravilha. Mais alguém tem alguma dúvida? Não sobrou dúvida nenhuma agora. Certo. Então, é isso, pessoal. Para a próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar a mexer na parte prática, né? Vamos desenvolver alguns códigos, vamos entender mais sobre a linguagem Java. E aí, posteriormente, depois de entender os códigos do Java, a gente vai ver a questão do Spring, que é o framework que faz o Java. Tipo assim, o Spring tem o Java por si só, que a gente vai aprender, que é a linguagem do Java. E quando a gente coloca o Spring, a gente transforma o Java. A gente tipo, evolui o Java para outra coisa que é a aplicação web. A gente desenvolve um sistema web com Spring. Beleza? Beleza. Então, Beleza. então fechou. Se ninguém tem mais dúvida, qualquer coisa manda lá no grupo, manda no privado também, que eu respondo qualquer hora. E é isso. Até a próxima aula. Até